Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para mais uma das nossas lições CPA10. Sempre um prazer muito grande ter você conosco para nós refletirmos, para nós discutirmos, para nós falarmos a respeito dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo para mais uma aula, para mais uma lição, para mais uma aula juntos, nós refletirmos, falarmos sobre a escatologia, sobre arrebatamento, e esse assunto tem sido incrível, não é mesmo? Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, rapidamente se inscreva, deixa o seu like, comente, você já sabe que o seu comentário é muito importante para nós aqui, para o nosso engajamento aqui na plataforma do YouTube. Então faça isso, compartilhe essa aula, se você se sente à vontade para compartilhar essa aula com mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas através do ensino da Palavra de Deus, não deixe de fazer isso, tá bom? Então pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos lá? Hoje, como eu disse, nós falaremos a respeito da 8ª lição, e a lição de número 8 traz o seguinte tema: a singularidade de Israel nos últimos dias. O texto do dia se encontra em Gênesis, o livro do princípio, no capítulo de número 12, o versículo de número 3. Fala a respeito de Abraão. Você se lembra dessa passagem, é muito conhecida e nos diz da seguinte forma, Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A síntese dessa revista nos diz da seguinte maneira: Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. O texto bíblico se encontra no livro dos Salmos, em Salmo número 89, verso de número 29 ao verso número 34. Mas eu quero ressaltar aqui, pelo menos o verso de número 33 e o verso de número 34, que diz da seguinte maneira, olha, mas não retirarei totalmente dele, falando sobre Israel, a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Então o que Deus está dizendo a Israel é: eu não faltarei de agir com benignidade e não retirarei a minha fidelidade. Verso 34, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então esse verso 34, ele traz o resultado que foi dito no verso 33. Se não vai alterar a fidelidade de Deus, quer dizer que Deus continuará com a aliança para com Israel. Que aliança é essa, Tiago? Justamente a lição ou a aliança que nós vimos em Gênesis capítulo 12 a respeito da história abraâmica, ou da história desse personagem conhecido por nós como pai da fé, como pai da promessa, como Abraão. Ora, hoje nós falaremos então a respeito de Israel, sobre a singularidade de Israel nos dias ou nos últimos dias. O que Israel tem a ver com arrebatamento? O que Israel tem a ver com os últimos dias? Olha, desde o início eu já quero que você entenda isso. Para nós falarmos, para nós compreendermos a respeito da escatologia, que nós já vimos que é o assunto, é o estudo dos últimos dias, para nós falarmos a respeito do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, nós precisamos, mais do que isso, nós devemos falar a respeito de Israel. Talvez alguém vai dizer: Tiago, mas eu sei de tudo, eu compreendo tudo a respeito de arrebatamento, a respeito de escatologia, mas eu não entendo o que escatologia tem a ver com Israel, o que Israel tem a ver com escatologia, com arrebatamento. Então deixa eu te dizer, na verdade, ainda falta muita coisa para nós entendermos. Porque, na verdade, quando estudamos arrebatamento, escatologia, como eu já disse aqui, é imprescindível que nós trazemos à tona esse assunto de Israel. Porque Israel, eu já vou adiantar aqui, é o relógio, é o cronômetro do arrebatamento da igreja. Então eu posso dizer que
o relógio da escatologia é Israel. E para mim entender, para você entender a respeito do arrebatamento, precisamos estar com os nossos olhos atentos para a nação de Israel. Mas vamos lá. A respeito do plano divino, que é o nosso primeiro tópico dessa lição. A pergunta talvez que todos se fariam seja: quem é Israel? Quem é esse povo? Quem é essa nação? Deixa eu falar de forma bem resumida. Israel é o povo amado do Senhor, a menina dos olhos de Deus, com quem ele, Deus, fez uma aliança incondicional, que por isso durará para sempre. Então, peraí, deixa eu entender isso. Quer dizer então que Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo amado de Deus, é o povo que o Senhor separou para ele. Zacarias, no capítulo de número 2, versículo número 8, ele ainda vai ressaltar um adjetivo. Israel é a menina dos meus olhos, ressaltando o cuidado de Deus, ressaltando o zelo que Deus tem para com esse povo, para com essa nação, para com esse Israel divino, esse plano que Deus traçou para esse povo, para Israel. Mais do que isso, Deus fez uma aliança, e essa aliança, segundo Jeremias, é uma aliança incondicional, e segundo o texto bíblico do dia, é uma aliança que durará eternamente. Tiago, já entendi então, mas qual foi o início de Israel? Ora, o grande Israel começou pequeno. Eu gostei dessa frase. O grande Israel, ele começou pequeno, mas detentor de uma grande promessa feita por um grande Deus. Por que eu quis dizer que o grande Israel começou pequeno? Porque quando você recebe uma promessa de Deus, você nunca vai começar grande. Você sempre vai começar pequeno. Porque quando você começa pequeno, você vai criando raízes. Você vai criando essência, você vai se enraizando, você vai criando caráter, você vai sendo moldado, você vai sendo orientado por Deus. É por isso que quando Deus faz a chamada abraâmica, a promessa de uma grande nação para Abraão, Abraão era apenas mais um, que vivia uma terra, saindo de Harã, saindo de Ur dos Caldeus e obedecendo a chamada de Deus, saindo daquela terra, indo para uma terra que o Senhor o mostraria, deixando toda a sua família, deixando aquela terra, o Senhor faria dele uma grande nação, e aqueles que o abençoarem serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem Abraão, a sua família, serão amaldiçoados. Esta é a promessa do Senhor, que o Senhor faria da semente de Abraão uma grande nação, um grande povo. Porém, começou com Abraão e a sua esposa. Porque toda promessa nos feita, ela tem um processo, ela tem um tempo aonde você vai se amadurecer, aonde você vai se enraizar. E é por isso que eu disse, o grande Israel começou pequeno. Talvez você tenha uma promessa, e eu posso ousar em dizer que é uma grande promessa, feita por um grande Deus, mas ainda você é pequeno. Ainda você está no início de tudo. Talvez Deus te prometeu coisas extraordinárias e aos olhos humanos parecem impossíveis, mas eu vim te dizer para fortalecer a sua fé. Eu vim te falar isso para edificar a sua vida. Vai se cumprir, porque a promessa é grande, feita por um grande Deus, e vai se realizar na sua vida, independente se hoje você é pequeno, ainda vai ser gerado uma grande nação, um grande povo, uma grande realização de uma promessa feita por Deus. E aonde essa promessa se deu origem? Já disse, Gênesis capítulo 12, vale a pena a gente abrir nossas Bíblias, não vale? A gente conhece, alguém vai dizer, Tiago, mas eu já sei de cor, mas vale a pena a gente ler o versículo 2. Nós lemos o versículo 3 no texto do dia, e agora nós leremos o versículo número 2, que diz da seguinte forma: e far-te-ei uma grande nação. Só que Abraão ainda era pequeno. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Então, peraí, primeiro, e far-te-ei uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, e tu
serás uma bênção. Ah, isso daqui é lindo demais, irmãos. Quando Deus nos faz uma promessa, a promessa não é para ter, a promessa é para ser. E tu serás uma bênção. Tem muita gente achando que a promessa de Deus é para você apenas ter. Talvez Deus te prometeu coisas, bens materiais, e isso faz parte do ter, mas antes de você ter, a promessa é para você ser uma bênção. O que Deus está dizendo para Abraão é: Abraão, a bênção não vai apenas te acompanhar, você será a bênção. Está vendo que isso muda tudo? Quer dizer que aonde Abraão pisar a planta dos seus pés, aonde Abraão tocar, aonde Abraão entrar, não é que ele vai entrar no lugar da bênção, ele é a bênção e vai abençoar aquele lugar. Não, vale a pena um glória a Deus aí, né? Escreve no comentário um aleluia, um glória a Deus, alguma coisa. Porque isso é fantástico. Aí talvez você está olhando, você está percebendo, você está observando a sua vida e algumas coisas parecem como processos mesmo. Algumas coisas parecem como caminho, como trajetória. E você diz, mas nossa, algumas coisas parecem estarem demorando tanto. E é Deus te moldando, porque é Deus te fazendo ser uma bênção aonde você está. É por isso que quando Ló olhou para um lugar, ele falou assim, não, aquele lugar parece mais abençoado, tem mais coisas, tem mais abundância, tem mais verde. Aí Abraão diz assim, pode escolher. Não, mas você vai deixar eu escolher? Vou, porque eu não dependo do lugar. Eu já sou uma bênção, porque aquele que me chamou me tornou numa bênção. Glória a Deus por isso. Mas o texto continua e eu gostaria de falar sobre o cuidado de Deus com Israel. Então nós já entendemos que Israel é o povo escolhido, que Israel vem pequeno, surgindo pequeno, mas se tornou grande por causa da promessa e por quem fez a promessa. E se Zacarias, de uma forma tão especial, vai dizer que Israel é a menina dos olhos de Deus, ou seja, que Deus zela por Israel, que Deus cuida por Israel. Qual que é a prova disso? Você lembra quando Israel passou pelo deserto? Olha, eu vou bem devagarzinho, isso daqui é uma introdução para quando nós chegarmos lá a respeito dos últimos dias, da escatologia, mas você tem que entender isso agora. Você precisa entender o início para você compreender a respeito dos últimos dias e o que Israel tem a ver com isso, tá? Então, Tiago, mas se Deus cuida, como é que Deus cuida desse povo? É interessante demais. Eu sou apaixonado nisso, porque quando nós olhamos segundo o censo de generais americanos, a necessidade de Israel nesse deserto, aonde tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas, sabe qual era a necessidade? Pasme. A necessidade que esse povo tinha por dia era de mais ou menos 1.500 toneladas de alimentos. E sabe quem provia isso? O próprio Deus. Mais ou menos 3 milhões de pessoas que Deus alimentava todos os dias com maná. E sabe o que é lindo? É que o maná possuía todos os nutrientes necessários, todas as vitaminas necessárias para que o povo não perecesse, para que o povo não falecesse, para que o povo não morresse. É o que Deus estava dizendo para o povo. Deus estava dizendo para o povo, todos os dias eu vou sustentar vocês, porque vocês são as meninas dos meus olhos. Você é, Israel, a menina dos meus olhos. Você é, Israel, o meu povo. Você é quem eu escolhi, quem eu separei. É por isso que quando Jesus fala sobre a oração do pão nosso, ou melhor, a oração do Pai Nosso, Jesus vai trazer algumas coisas olhando para Israel, olhando para a lei deuteronômica. E quando Jesus está falando a respeito da oração, os discípulos pedem para que Jesus os ensinassem a orar. Jesus vai dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado, enfim, a oração inteira, e vai chegar na parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, olhando para essa visão de Israel, que todos os dias Deus vai providenciar as nossas necessidades. Outro dado muito importante que faz parte dessas 1.500 toneladas de alimentos, segundo o censo dos generais americanos, é justamente essa, de 41 milhões e 580 mil litros de água por dia. Aquele povo precisava, era necessidade básica deles no deserto. Irmãos, isso é extraordinário. Quando nós vemos o quanto Deus zelava, o quanto Deus zelou, o quanto Deus continua zelando desse povo.
por ser o povo escolhido de Deus. Israel, ele diante de toda a história, nunca foi apagado de forma definitiva da história da humanidade. E nós vemos isso. Olha, é importante lembrar que os assírios, babilônicos, filisteus, edomitas, amonitas, anarquistas, dentre tantos, ou aqui em vez de anarquista, acho que foi o corretor, é amalequitas, tá? Dentre tantos outros que quiseram destruir Israel, foram objetos de juízo e já não existem mais. Procura aí na história. Aonde estão os edomitas, os amonitas, os amalequitas, os assírios, os babilônicos, os filisteus daquela época já não existem mais. E eles todos tentaram contra Israel, tentaram destruir Israel. Eles já não existem mais, mas quando você olha para Israel, Israel continua como nação. Ninguém. O inimigo até tentou destruir Israel por muitas vezes, mas quem peleja por Israel é o próprio Deus. Porque Israel é o povo escolhido, é o povo separado. Israel é a figueira que Jesus disse. E vale a pena nós abrirmos as nossas Bíblias de forma bem rápida aqui, em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32 e 33. Olha o que Jesus vai nos dizer, olha aqui, ó. Mateus capítulo 24, o versículo é o de número 32. Jesus nos diz da seguinte forma: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Esse próximo verão está falando sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele, Jesus, está próximo, às portas. Então o que Jesus está dizendo é: atentai para esta parábola da figueira. Quem é a figueira? O próprio Israel. Jesus está dizendo: atentai então para Israel, que quando os seus ramos se tornarem tenros e as folhas brotarem, sabeis que está próximo o arrebatamento, que está próximo o verão. Ah, que coisa linda! Então olha para Israel. Só que tem uma coisa, hein? No ano 70 depois de Cristo, eu já disse isso em aulas passadas, que Israel foi invadida no ano 70 depois de Cristo por Tito e seu pai Vespasiano e destruiu toda Jerusalém. Devastou. A história nos conta detalhes horrendos, terríveis sobre sangue, atrocidades, maldades, coisas tenebrosas. Então, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi devastada. Como figueira, Israel se tornou sem ramos, sem folhas, seca. Alguém ousou dizer: acabou Israel. A figueira foi destruída, mas ela ainda tinha raízes. Porque Israel começou pequeno, e quem começa pequeno começa criando raízes, começa criando essência, começa criando raízes profundas. E era Deus que estava sustentando. Ao cheiro das águas, a figueira foi brotando, até que no dia 2 de novembro de 1917, no Tratado de Belfort, quando finda-se a Guerra Mundial, sabe o que acontece? Deixa eu resumir aqui a história para não ser muito longo, muito prolixo. O texto ou a história vai nos dizer que é cedida a antiga Palestina para Israel. É o primeiro sinal de broto da nação de Israel. A figueira, no dia 2 de novembro de 1917, ela começa a brotar, ela começa a jogar as suas folhas para fora pela primeira vez, no dia 14 de maio de 1948, Israel se torna nação novamente. O inimigo estava dizendo: acabou a figueira não vai brotar, a figueira não vai ter mais seus ramos, mas Deus estava dando crescimento. Deus estava dando crescimento. Deus estava fazendo o crescimento dessa figueira novamente. E enquanto o tempo passava, os ramos começaram a se tornar tenros e as folhas começaram a brotar.
Oh, glória a Deus por isso. E sabe o que eu acho mais lindo? É que no dia 14 de maio de 1948, o último voto, o voto decisivo foi de um brasileiro, a título de curiosidade nossa. Foi na mão do brasileiro que estava votando na ONU, na Organização Mundial das Nações, foi com o voto dele que Israel se tornou nação novamente. Isso ocorreu no dia 14 de maio de 1948. Só que isso já era prometido pelo próprio Deus. Isaías falou sobre isso. Quando, Tiago? Isaías capítulo de número 60. Tá com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 60, versículo de número 8, nos diz da seguinte forma, olha. Quem são estes? Falando sobre Israel. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aqui está falando do regresso de Israel para a sua nação, para a sua localidade, para o seu ambiente geográfico. Ah, isso me enche de alegria, porque Isaías está dizendo assim, quem é estes que vêm voando como nuvens e como pombas? Porque Isaías não estava sabendo expressar o que era. Mas se você procurar aí no Google, na internet, e você coloca retorno de Israel para a sua nação, para consolidar novamente como nação. Sabe como o povo de Israel, os israelitas voltaram? Com aviões. Tem fotos na internet, eu podia até ter colocado, mas acabei me esquecendo, do povo, judeus, os israelitas, entrando dentro de aviões e voltando como nuvens, como pombas, às suas janelas, para a sua localidade, para o seu ambiente, para a nação de Israel. Isaías, ele não sabia o que era avião, mas já estava profetizando que a volta, que o regresso, que o retorno desse povo como nação seria voando como nuvens, como pombas, como janelas no alto. Isaías estava falando a respeito dos aviões que trariam o povo de Israel de volta para a sua nação. Glória a Deus por isso. Isaías ainda, ratificando a sua profecia, no capítulo 66, no versículo de número 8 também, ele nos diz da seguinte forma, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Oh, que maravilha! Isaías está dizendo, eu me emociono, irmãos. Eu me emociono porque Isaías está dizendo assim, poderia uma nação nascer de uma só vez? Alguém diria, é impossível. Mas no dia 14 de maio de 1948, uma nação renasceu, nasceu de uma só vez. E Isaías já havia profetizado isso. Sabe o que isso me leva a entender? Que a história está nas mãos de Deus. Que a história não fugiu do controle de Deus. Deus tem a história, Deus tem o passado, Deus tem o presente, Deus tem o futuro diante dos seus olhos e nas palmas das suas mãos. E Deus está dizendo, eu tenho o controle de todas as coisas. O que Isaías profetizou há muitos e muitos anos antes de Cristo se cumpriu no dia 14 de maio de 1948. Eu ratifico o que eu disse no início dessa aula. Israel é o relógio escatológico. Precisamos olhar para a figueira para entendermos que quando os ramos estiverem tenros e as folhas brotarem, saberemos que Jesus está às portas. Eu estou soluçando, eu vou beber um pouco de água enquanto você pensa, enquanto você reflete sobre isso, sobre a maravilhosa projeção, a maravilhosa obra de Deus no meio da história. Nada é por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. E enquanto eu bebo uma água, você pensa nisso. Bom, no nosso segundo tópico dessa revista, e deixa eu correr que a gente passa falando e o tempo vai embora, o título é O Juízo e a Redenção para Israel. Israel,
e a grande tribulação. Tiago, então a gente já entendeu que Israel é o povo escolhido, é o povo que Deus separou, é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem um zelo, Deus tem um cuidado especial, que Deus tem um controle de todas as coisas ao longo da história e que Israel é a figueira. E para nós entendermos o arrebatamento, a volta de Jesus, a escatologia, precisamos olhar e entender a nação de Israel. Ok. Tiago, mas o que tem a ver Israel com a grande tribulação? Tem tudo a ver. Por quê? Quando Jesus voltar, então assim, quando Israel brotar, quando os ramos estiverem tenros, quando as folhas brotarem, quando a figueira renascer e tiver perfeita como figueira, Jesus vai voltar. Ele já está à porta, segundo a parábola que Jesus nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 32 e versículo 33. Quando Jesus voltar, arrebatar, raptar, tirar a igreja com força desta terra e a igreja encontrar-se-á com o seu Senhor nas nuvens, porque o Espírito Santo guiará a igreja até as nuvens para encontrar com o seu Deus, para encontrar com o seu Senhor Jesus. Israel ficará na grande tribulação, porque segundo Israel, eles não acreditam em Jesus como Messias, mas apenas como um profeta. Então, quando dar início à grande tribulação, o anticristo virá e será 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio serão anos de falsa paz, aonde o anticristo vai reinar. E é nesse período que o povo de Israel vai achar que o anticristo é o Messias. E o anticristo virá com poder econômico, poder religioso e poder social, poder econômico, social e religioso. E eles vão enganar a muitos, inclusive a nação de Israel. E é aí que vai se cumprir a palavra de Daniel, capítulo de número 9. Tá com a sua Bíblia? Abre aí, isso é muito importante você falar isso com seus alunos, você mostrar isso para eles na Bíblia. Porque os 3 primeiros anos e meio serão anos de enganação. O anticristo, ele vai se assentar no templo de Israel, no templo de Jerusalém. Aquilo tudo vai ser reconstruído pelo anticristo. Por isso que o povo vai achar que é o Messias. Só que na verdade não é. Então haverá um tempo de enganação. Por isso 3 anos e meio de falsa paz dentro de 7 anos. Só que ao findar dos 3 anos e meio, vai se cumprir essa palavra. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Aqui, vai dizer da seguinte forma: e ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana, 7 dias. Esses 7 dias não são dias literalmente, mas são de forma simbólica anos, tá? Então, muitos por 1 semana, e na metade dessa semana, 3 anos e meio, lembra? 3 anos e meio de falsa paz, e depois ele vai se revelar. Olha, na metade da semana, em 3 anos e meio, fará cessar. Aí ele vai se revelar. Ele vai se revelar quem ele é de verdade. O anticristo fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então ele já não terá mais aquele reino de falsa paz. Ele mostrará sua verdadeira cara. Ele mostrará de verdade que ele é o anticristo e não o Cristo, não o Messias que Israel estava esperando. E é nesse tempo que isso será como consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então eu vou repetir para você entender. Quando dar início à grande tribulação, a tribulação serão 7 anos. Só que quando o anticristo vier, ele vai reinar um período, um reino de falsa paz durante 3 anos e meio, a metade de 1 semana. Essa semana é simbolizada em anos, tá? Esses dias são anos. Durante 3 anos e meio, o anticristo enganará muitos, inclusive a nação de Israel. E se assentará, apresentará, fará um concerto, uma aliança com o povo de Israel. Eles serão enganados, mas ao findar desses 3 anos e meio, ele se revelará quem ele é. E então começará a perseguir o povo de Deus. E quando perseguir o povo de Deus, vai dar início então a Jeremias capítulo 30, versículo de número 7, que nos diz da seguinte forma: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém,
será salvo dela. O que Jeremias está dizendo é: aquele dia será terrível. Será um dia de calamidade, de perseguição, de dissolação. Será um dia de consumação, de abominação. Mas aí Jeremias começa a dizer, ou termina dizendo melhor: porém, Israel será salvo daquele dia. Porque durante 3 anos e meio, Israel será perseguido, será assolado, será de todos os lados prontos para destruírem Israel. De todos os lados tentarão vir assolações para esse povo. Mas Deus não deixará que Israel seja destruído. Porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a profecia de Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 2, vai se cumprir, que nos diz da seguinte forma: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Olha o que vai acontecer: a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Verso 3: e o Senhor sairá a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, Israel vai ser oprimida, Israel vai ser colocada por opressão das nações. As nações do norte virão para oprimirem Israel. E ao findar desses 3 anos e meio finais, que darão os 7 anos da tribulação, serão anos terríveis. Israel vai ser assolado e colocará-se num cubículo. Aonde é esse cubículo? No Monte das Oliveiras. E é quando Israel estiver no maior apuro, aonde muitos já terão morrido, aonde muitos já terão sido mortos, eles serão encurralados no Monte da Oliveira, e então eles clamarão. Zacarias diz que eles elevarão um clamor aos céus, e Deus os ouvirá. Então Jesus virá pulando sobre os montes. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. E o meu amado vem pulando sobre os montes para me salvar. Aí o texto continua dizendo assim, ó, versículo de número 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido, aqui fala de um terremoto, pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Versículo 5, e fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Esses santos que virão é a igreja do Senhor, porque na primeira vinda, Jesus ele virá para buscar a igreja. Na segunda vinda, a segunda fase, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, é dividida em 2 fases. A primeira fase, Jesus vem para buscar a igreja. A segunda fase, Jesus vem para livrar Israel com a igreja. Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que será dado início à batalha do Armagedon. E também dará-se início ao milênio. E tem tudo a ver com Israel. Porque quando falamos no início do milênio, falamos, claro, a respeito de um tempo de paz, um período milenar, uma dispensação chamada milênio, aonde Deus reinará com o seu povo durante 1000 anos. E eu vou deixar uma curiosidade para você,